Ó, essa guirlanda aqui é a que eu vou montar pra minha irmã. Eu não ia ter tempo de comprar o mesmo modelo que a minha. E aí comprei essa horrorosa, mas eu vou deixar ela bonita, eu prometo. E aí, eu nem fiz introdução, gente, que eu tô de pijama. Eu tenho que entregar isso pra ela hoje no almoço. Não quis perder tempo e queria gravar pra vocês. Então, assim, foquem no conteúdo. Esqueçam que não tem uma produção muito bonita, enfim. Mas bora lá. Por que eu escolhi essa? Essa guirlanda foi R$ 40. Ela é horrenda, mas ela tem essa estrutura aqui que faz com que ela fique redondinha, bonitinha. E eu acho que isso faz toda a diferença na guirlanda. E aí, eu investi um pouco mais nos acessórios, né? Que no caso, eu comprei esse candelabro, lanterna, enfim. Cada um que diz o que é. E vou colocar aqui, porque eu quero que ele seja o ponto central. E eu colocando ele primeiro vai me ajudar a botar os enfeites de uma maneira mais harmônica, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou amarrar ele com um aramezinho. Então, pego aqui, venho com outro pedaço, passo por aqui e vou dar um nozinho. Apesar dele parecer ser de metal, ele é de plástico, então ele também não é tão pesado. O que ajuda também, né? Não ficar tão pesado. Essa parte aqui não vai aparecer, porque vai vir um laço aqui. Mas, agora no começo vai ficar assim, aparecendo mesmo. Pronto, então estamos assim, tá vendo? E aí ele é lindo, a cor dele é linda. Ó, como fica lindo. Isso aqui já dá, ó a diferença. Já deu um toque a mais nessa guirlanda horrorosa. E aí agora eu vou cobrir ela com matinhos, né? Eu quero fazer uma coisa assim, que eu acho que vai ficar mais bonito. Mas tudo pode acontecer. Eu posso mudar de ideia, começar a achar tudo horrível e mudar a direção das coisas. Mas primeiro eu quero botar o máximo de planta verde pra poder esconder isso aqui. Não vai esconder por completo, mas vai dar uma boa escondida. E eu vou fazer isso com cola quente. Se eu ver que a cola quente não tá colando, aí eu tento amarrar com aramezinho algumas partes, enfim. A gente vai dando um jeito. Eu não sou profissional, né? Vocês sabem. Então, bora lá. Vou começar montando aqui com as partes verdezinhas. Dei uma subida na câmera pra poder ficar melhor. E aí, esse tom de... Esses matinhos eu já tinha, né? Vocês sabem que eu tenho um monte de planta. E aí, ó, já dá uma cara diferente. Vou começar por aqui, como o meio, né? E vou colocando. Sempre que eu coloco um matozinho para um lado, eu também coloco pro outro, pra ter essa harmonia, sabe? Pra não fazer um lado bem bonitão e no outro, sei lá, sobrar algum pedaço de planta, sabe? Não ter planta suficiente. Então, da minha guirlanda ainda, né? Que meu Natal é todo dourado. Mas eu achei interessante trazer também esse conteúdo pra vocês. E aí, eu vou cortando e tentando esconder ao máximo essa guirlanda. Mas você vê que já dá um toque diferente, sabe? Uma besteira, né? Gosto de dar sempre uma amassadinha assim, pra ir tomando a forma da própria. Com isso, já dá uma escondidinha e ela já fica menos horrorosa, né? Menos horrorosa não, fica bastante não horrorosa. Essa base, né?
com esses matinhos. E já deu uma diferença. Nessa parte aqui de cima, eu colei o matinho pra cá, mas a maioria dos matinhos são nesse sentido assim. Nesse sentido assim, sabe? Eu fui dando coisas. E aqui eu não vou colar nada por enquanto, porque eu quero ver quando eu botar o laço, o que vai sobrar pra eu ir complementando. Mas enfim, já mudou, né? Lembrando, gente, que assim, além de eu ter procurado, né, a guirlanda mais ou menos no estilo da minha aqui em Recife, tava tipo assim, R$ 300 só a guirlanda, só a base verde. E tinha outras, aquelas mais tradicionais, aromadas. Tava tipo R$ 140, mas não tinha essa estrutura pra deixar ela durinha, sabe? Como eu tinha alguns materiais em casa, pra mim valeu. Pra minha irmã, no caso, ia valer muito mais a pena essa feiosa de R$ 40. E eu investi nos itens, né? Por exemplo, isso aqui foi 50, a guirlanda foi 40. E aí eu comprei dois negocinhos desse, que foi R$ 30, que esses aqui eu não tinha em casa. E pronto, todo o resto, todos os outros itens, essas plantinhas, eu já tinha em casa. Então, assim, vocês também têm que ver o que vai valer a pena, né? Pra vocês. Mas, enfim, temos aqui a guirlanda base. E aí eu vou vir com outro tipo de planta que eu quero botar. Eu não sei se eu coloco essa ou se eu coloco o eucalipto. Mas eu acho que eu vou de eucalipto mesmo, tá? E aí, antes de colar, eu faço testes pra ver como é que eu quero, né? No caso desses aqui. Então, eu vejo como é que vai ficar mais bonito. Dou uma olhada assim. E vou fazendo a minha montagem. No caso, eu acho que eu vou fazer assim. Pra ficar mais harmônico. Não sei se eu gostei, não. Vou começar por aqui. E é bom que como ele tem esses furinhos embaixo, eu consigo só encaixar assim pra ver se tô gostando ou não. Mas acho que eu estou. Sei não se eu tô não. Deixa eu ver, vamos ver. Aí, como eu disse, né? Eu faço de uma maneira muito... Eu acho que dá pra botar mais um pouquinho desse mato. Aí, tá vendo que aqui esse meio ficou sem coisa? Eu já pego mais daqui pra meio que trançar, sabe? Deixa eu dar uma melhorada. Um tom de verde, uma mistura de verde, deixa eu ver. Ó. Acho que gosto. Então eu vou vir agora com esse verdinho aqui. Eu não tenho muitos dele, então eu tenho que ter cautela na hora de montar aqui. Mas acho que vai ficar bem bonito. Eu tô virando assim porque eu gosto de ver também as coisas no espelho, né? Como eu não tô tendo acesso a ver a câmera, ver no espelho às vezes ajuda. Ou eu faço assim. Não, acho que eu faço assim mesmo. Ó, coloquei e já dá uma diferença enorme, né? E aí, agora eu tô pensando em vir experimentando as cerejinhas, que é um dos pontos principais da guirlanda, né? E aí eu vou ver como é que eu vou fazer aqui. Porque eu não quero que ela fique assim, não. Eu quero que ela fique grudadinha, né? Vou colando as partes que tá ficando pra cima, eu colo. Muita coisa, ela se engancha. Ai! Muita coisa se engancha na própria planta. Mas outras a gente precisa colar mesmo.
E aí, gente, eu vou testando, né? E vendo como eu gosto. Tentando botar de um jeito onde as coisas tenham um acabamento bonito. E prestar atenção, por exemplo, eu tô vendo a guirlanda da Sim, né? Então é sempre bom a gente ir olhando pra ver se tá realmente colando no lugar que a gente quer que cole. E quando colocar na mesa, quando colocar na parede, ficar bonito. Não ficar uma coisa estranha. Mas eu gosto muito dessa ideia da guirlanda ir subindo assim, sabe? Fazendo uma coisa assim. Não sei se eu gosto disso aqui, mas eu quero fazer aquele laço aqui assim, ó. Que é a imitação do laço de veludo, mas ele não vai ter estrutura dentro, espuma. Eu já tinha esses pedaços de veludo aqui, e aí, como foi que eu fiz? Eu só dobrei ele pra ele ficar mais estruturado, tá vendo? Então tem bastante, tem uma camadinha de veludo aqui. Depois botei no meio. Inclusive tem uns pedaços dele, ó, que eu fiz um laço e não gostei. E aí, coisou. Essa parte aqui não vai aparecer porque é a parte de trás. E aí a gente faz assim. E aí já dá o acabamento do laço sem precisar de nenhuma estrutura, porque o veludo ele já é grossinho, né? E aí, como é pequeno, ele se estrutura por si só. E aí eu vou vir com o arame. Meu Deus, que bagunça. E depois eu ajusto, tá? Eu gosto de amarrar na frente, porque aí a gente consegue, na medida que vai apertando, já deixando ele do jeitinho que a gente quer. Porque esse acabamentozinho aqui é o que dá toda a diferença pro laço, né? Que aí eu vou botar aqui e vir com o rabo do laço. Eu gosto de fazer separado, tá? Eu não gosto de juntar, não, porque eu acho que a gente tem mais flexibilidade pra vir com a parte do. Vou colocar também aqui um pedacinho. Esse pedaço aqui é que eu vou fazer o rabo. Não é rabo, né? E esse aqui eu vou cortar pra dar o acabamento aqui. Aí, pra não ficar essas partezinhas aparecendo,
E aí fica assim, tá vendo? E aí quando a gente botar na guirlanda, a gente estrutura melhor. É... Então é isso. Vou colocar aqui. Isso aqui eu vou colar com cola quente. Eu vou ligar a cola quente, colar o bagulho, tá? Eu tinha comprado essa fita também pra fazer, mas, gente, tem nem comparação, né? Isso aqui pra isso aqui fica muito mais sofisticado. E aí, quando acender a luz, olha que coisa linda. Sério. Isso aqui ainda nem terminou, né? Eu fiz esse molde aqui. Esse molde não, né? O primeiro modelo do laço. E diferente do que eu já fiz de outras vezes, eu fiz ele meio abrindo assim. E aí, esse aqui está sem estar feito. E aí, eu vou imitar. E aí, basicamente, eu fiz assim, ó. Lembrando que esses tecidos nem têm o mesmo tamanho. Mas eu só preciso que no final ele fique o mesmo tamanho que ele, né? Então, assim, eu boto aqui e vou, tipo, abrindo assim. Diminuo aqui. Tá vendo? Tá quase. Só ajeito aqui. Gente, é um acabamento meio horroroso, tá? Mas que no final não vai aparecer, então não tem problema. E aí, eu coloco aqui assim, pra ver se tá realmente mais ou menos do mesmo tamanho. Igual, nunca vai ficar. E aí, ao invés de eu fazer a dobra pra esse lado, eu faço. Cadê? Pra esse aqui. E aí, viro. E aqui eu colo. Eu vou marcar aqui a dobra. Porque antes de fazer isso, eu preciso fazer isso aqui. Calma. Oxe, tá estranho. Esse aqui tá muito mais pontudo. Mas enfim, já colei, né? Vamos ver aqui como é que eu vou fazer. Isso aqui. E aí, pera. Eu acho que vai ser assim. Inclusive, eu fiz ele grandinho exatamente pra saber onde colocar, sabe? Por isso que é bom usar ele solto, porque aí você tem mais liberdade na hora de
Esse eu mostrei aqui é que eu botei um arame aqui dentro, desse lado. Vou colocar do outro também, pra ficar mais estruturado. A gente... Eu dobrei assim e enfiei o arame. Simples. Estamos assim por enquanto. Aí agora eu só vou dar o acabamento daqui, que é colocar mais plantinha nessa parte. E aí eu vou vir com esse galho aqui, colocar aqui, sabe? Pra dar esse acabamento. Vou colocar ali na porta só pra vocês verem como ficou. Juro. Ninguém diz que é aquela guirlanda horrível. É, que a gente vai ajustando. Eu sempre gosto de botar na porta, e na porta mesmo, às vezes, eu faço um ajuste, sabe? Eu botei mais cereja aqui, que eu achei que tava faltando, esses marquinhos aqui, e pronto. E aí, na casa dela, ela vai ajustar o laço, né? Se ela quer mais pra cá, mais caído, sim. Aí ela vê como ela quer.